Olá, bem-vindos a mais uma conversa do podcast Ataxia e Horror. Como já devem saber, eu sou a Susana Pitinha. Hoje temos mais um episódio especial. No dia 14 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Diabetes. Por este motivo, convidei a doutora Ana Rita Cardoso, médica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, para falarmos um pouco sobre a diabetes. Quero agradecer à doutora Rita Cardoso por estar aqui neste episódio especial para falar um pouco dos diabetes. Muito obrigada, doutora, e bem-vinda. Muito obrigada, Susana. Eu não quero ocupar muito o seu tempo, por isso vamos diretamente ao assunto. O que é diabetes? A diabetes é uma doença que não é igual para toda a gente. Quando falamos de diabetes, toda a gente associa a níveis de açúcar elevados do sangue. Mas a diabetes é uma doença muito diferente consoante estamos a falar de diabetes tipo 1 ou da diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é a mais frequente, mais comum nas pessoas e é sobretudo uma doença de elevado risco cardiovascular, da qual faz parte os níveis elevados de açúcar no sangue, mas estas pessoas acumulam, juntamente com os níveis do açúcar altos, uma série de outros fatores de risco que aumentam a taxa de tromboses, portanto os AVCs, os infartos, como são a hipertensão, o colesterol. Portanto, é uma doença metabólica, algo complexa e que nos levanta muita preocupação nos tempos que correm. A diabetes tipo 1 é uma doença diferente. Diga, Susana. Diga. Eu tinha este mito, não sei se é verdade, quem tem diabetes tipo 2 são as pessoas com mais idade. A diabetes tipo 2 é uma doença mais frequente nas pessoas com mais idade, porque são essas pessoas que habitualmente acumulam mais excesso de peso, mais sedentarismo. O que estamos a ver hoje em dia é que os nossos jovens são cada vez mais obesos e mais sedentários. E a diabetes tipo 2 deixou de ser uma doença das pessoas com mais idade e passou a estar presente também nas idades mais jovens e até na infância. Quer a idade... Na infância, que era a idade típica da diabetes tipo 1. Não é? A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, é uma doença que surge nas idades, tipicamente nas idades mais jovens, quando o nosso organismo, por um processo de descontrole do sistema imunológico, reconhece o pâncreas como sendo um órgão estranho e acaba por o destruir, levando à carência de insulina, que pode ser instalada de uma forma mais ou menos rápida. Mas esta diabetes tipo 1 também pode aparecer em pessoas com mais idade, na idade adulta, depois dos 40, depois dos 50. Portanto, hoje em dia, não há idade para dizermos que é a diabetes dos jovens ou a diabetes das pessoas mais velhas. Outro mito que acho que é engraçado é só tem diabetes quem come doces. Não. A diabetes tipo 1, como falámos, habitualmente surge depois de um processo inflamatório, de uma infecção respiratória, de uma infecção gastrointestinal, em que se formam os anticorpos que vão destruir o pâncreas. Portanto, nada tem a ver com o consumo do açúcar. Na diabetes tipo 2, acaba por ser mais frequente nas pessoas que comem mais açúcar. Porquê? Porque sabemos que o açúcar está associado ao aumento da ingestão calórica diária e aumento do risco de obesidade. E o que nós sabemos é que a insulinoresistência, que é o processo metabólico que está por base da diabetes tipo 2, vai ser preponderante nas pessoas que têm excesso de peso e obesidade. Portanto, aí há alguma ligação, embora não seja uma relação direta. Há pessoas que comem alimentos açucarados a vida inteira e nunca vêm a ter diabetes, porque por alguma outra forma conseguem manter-se ativos e com peso controlado. E há pessoas que não comem muito açúcar, mas que até comem mais gorduras ou comem outros hidratos de carbono e têm uma vida mais sedentária, mais excesso de peso e vêm a desenvolver diabetes tipo 2.
também sabemos que esta diabetes tipo 2 tem um caráter hereditário. Portanto, também vai ser mais frequente nas pessoas que têm familiares de primeiro grau, de segundo grau, que têm diabetes tipo 2. Portanto, é um defeito metabólico que se herda da família. Herdando esse defeito metabólico, se tivermos um estilo de vida sedentário que leva ao excesso de peso e obesidade, o risco de vir a desenvolver diabetes é maior. Se herdarmos esse defeito, mas tivermos uma vida ativa, com cuidados alimentares, então o risco de desenvolver diabetes tipo 2 passa a ser desprezível. Então é isso, Lina. É nos dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2, ou só no diabetes tipo 1? Não percebi a pergunta, Susana. Insulina é só usada na diabetes tipo 1? Ok. Ou na tipo 2? Sim. A diabetes tipo 1 é uma doença que se caracteriza exatamente pela perda da capacidade de produzir insulina pelo organismo desde o início. E, portanto, é uma doença que necessita de se suplementar o organismo com insulina desde sempre. A diabetes tipo 2 é uma doença de resistência à insulina. Portanto, durante uma fase inicial da doença, muitas vezes anos antes de se fazer o diagnóstico, o organismo produz insulina até em quantidades mais do que aquilo que necessitaria. Só que o organismo é resistente à sua ação. E, portanto, ao longo dos anos, o pâncreas, que funcionava bem e até trabalha a mais durante uma série de anos, vai acabar por se esgotar. E mais tarde, 10 anos, 15 anos, depois do início do diagnóstico, depois do diagnóstico da diabetes tipo 2, vem a ser preciso também suplementar com insulina. Depende muito da forma como se consegue ou não controlar a diabetes durante os primeiros anos do diagnóstico. Eu tinha até tipo era crianças, insulina. Tipo 2, controle alimentar, ou medicação e era mais de pessoas de cuidado. Mas aí já não é bem assim. Acaba por se as pessoas tiverem, desde o início do diagnóstico, os cuidados alimentares, o controle do peso, que vão lá, contrariando um bocadinho a tal defeito metabólico que herdaram, que é a resistência à insulina, o pâncreas vai conseguir durante mais anos, como sendo menos desafiado, não é? Cada vez que há por processos alimentares, por excesso de peso, que há subida dos níveis de açúcar no sangue, o pâncreas tem que aumentar a sua produção de insulina. Quanto mais desafios ele tiver deste género durante o diagnóstico, fases iniciais do diagnóstico, mais depressa ele se vai esgotar. E, portanto, mais depressa vem a ser preciso os doentes virem a fazer suplementos de insulina. Conseguimos explicar? Sim, perfeitamente. É tal coisa que antigamente era uma ciência exata, hoje em dia não é bem assim. Nada na medicina é uma ciência exata. Nós vamos sempre descobrindo mais coisas. E acho acho engraçado no sentido às vezes irritante é que a diabetes agora é uma coisa daqui a pouco pode ser totalmente diferente. O que resulta hoje, amanhã não resulta. E cada doente é um doente. E coisas que às vezes resultam num, não resultam noutro, não é? É temos que ir verdade. sempre ajustando os conselhos e os tratamentos ao doente, para além de ser só à doença. Isso às vezes torna-se para quem tem diabetes um pouco irritante. Finalmente hoje o dia correu bem, falou-se ótimo. No dia assim, abaixo ou em cima, que a vontade. O nosso organismo tem reações diferentes no dia a dia, não é? E para quem tem uma doença crónica, como a diabetes tipo 1, que obriga a uma série de regras, de procedimentos, nós não fazemos as mesmas técnicas, nós não injetamos a insulina de forma igual todos os dias, não é? A insulina num sítio da barriga é absorvida de uma maneira, no outro sítio é absorvida de outra.
num dia estamos com mais stress, há alterações hormonais, e todos esses fatores vão influenciar a resposta do organismo à mesma dose de insulina. E faz parte do processo. Nós temos que ter regras base, não é? Doses de base, mas perceber que o organismo uns dias não reage de uma maneira e noutros dias não reage exatamente da mesma forma porque não estamos exatamente nas mesmas condições. E é por isso que o tratamento e as técnicas e a tecnologia ao dispor do tratamento da diabetes tipo 1 tem evoluído tanto, não é? Porque sabemos que existem vários fatores que influenciam o controlo ótimo, não é? E que limitam o controlo ótimo mesmo nos doentes que todos os dias se esforçam por fazer as coisas certinhas e direitinhas. E por isso nós continuamos sempre a avançar e com as novas tecnologias ao dispor e vamos para a frente e o futuro... E assim, com novas tecnologias, agora não é preciso picar o dedo tanta vez como antigamente. Fazer o teste capilar, talvez seja assim que se chama. Agora com sensor é mais prático, mais fácil. Mas Sim. eu também, nestes últimos tempos, tem vindo a surgir a bomba de insulina. Funciona para toda a gente a bomba de insulina? Ou estão para... Funcionar. Sim. Sim, a bomba de insulina... Então vamos do princípio. Os últimos anos trouxeram muitos avanços tecnológicos que melhoraram o dia-a-dia das pessoas com diabetes tipo 1. Um deles foi a monitorização da glicose contínua, não é? A medição não é feita no sangue, é feita no tecido intersticial, que é o líquido que está em volta das células e que está em equilíbrio com o sangue. Inicialmente estes aparelhos não davam valores tão próximos do sangue como nós queríamos. Hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico e com os algoritmos que foram desenvolvidos, alguns destes sistemas já substituem a medição da glicose capilar, portanto, que era usado previamente, portanto, e evitam que os doentes façam dezenas de picadas por dia e permite-lhes perceber de que forma é que o organismo responde perante este alimento ou aquele, perante esta ou aquela dose de insulina. Tem uma vantagem extrema na monitorização durante a noite, que era sempre um período que as pessoas tinham muito medo, nomeadamente quando estamos a falar de crianças pequeninas e de bebés, não é? E que os pais conseguem manter uma vigilância dos níveis do açúcar do bebé durante a noite, portanto, dos filhos, e com os alarmes que têm, permitem detectar precocemente hipoglicémias ou hiperglicémias e tomar atitudes. Foi realmente um boom em termos de monitorização e que permitiu melhorar o controle metabólico dos doentes e a segurança, até a própria segurança. As bombas de insulina é agora a grande aposta dos nossos cuidados de saúde, portanto, garantir bomba de insulina para todas as pessoas com diabetes tipo 1. Era uma técnica que era inicialmente que só chegava aos mais pequenos. É diferente, porque estamos a falar, quando uma pessoa com diabetes tipo 1 injeta a sua insulina lenta, não é? Seja de manhã, seja à noite, tem uma garantia que durante 24 horas tem insulina administrada. E a bomba de insulina faz a administração apenas de insulina rápida. Isso tem uma vantagem, nomeadamente nestas bombas agora mais recentes, que são bombas que estão ligadas aos sistemas de monitorização e conseguem ir quase de minuto a minuto fazendo ajustes no débito de insulina. Se a glicemia está a subir, ela aumenta a quantidade de insulina. Se a glicemia está a descer, ela baixa a quantidade de insulina. E permite fazer pequenos ajustes. Essa é inteligente, a bomba inteligente. Mas também tem a desvantagem de que se houver algum problema de funcionamento da bomba, não é? Porque se houver uma bolha de ar, se houver algum problema técnico que interrompa a administração de insulina,
a diabetes descompensa-se muito rapidamente. Portanto, o doente, sem se aperceber, fica sem administração nenhuma de insulina e rapidamente a glicemia sobe e pode entrar numa complicação grave que nós chamamos de cetoacidose. Portanto, a bomba funciona com todos que saibam funcionar com ela, não é? É preciso os doentes terem noções e estarem já bem controlados previamente, controlarem previamente algumas técnicas, conhecerem a insulina, conhecerem quanta insulina têm que dar para os alimentos que comem, saberem quanta insulina é que têm que fazer para baixar a glicémia. Nada disso deixa de ser preciso, é para usar todos os dias. E depois é preciso desenvolver uma série de capacidades técnicas de gestão de um aparelho sofisticado. Portanto, funciona com todos que tenham capacidade de funcionar com ela. Ok, estou a perceber. Com este avanço tecnológico, eu vi, e não sei se é verdade ou não, mas que há já transplante de pâncreas. Sim, também se faz. Faz-se muitas vezes, sobretudo nas pessoas que já têm complicações renais, fazem até muitas vezes transplante pancreático e renal. O que acontece é quando se recebe um órgão estranho, não é? De uma outra pessoa, de um dador, o organismo, para não o rejeitar, a pessoa tem que fazer cronicamente uma medicação que controla o sistema imunitário, um imunomodulador, um imunodepressor, que a torna mais sujeita depois a outras infecções, a outras complicações. Portanto, não é linear. E há rejeições e há falências. Hoje em dia, a tecnologia também já se está a desenvolver naquilo que se chama o pâncreas artificial. Sim. É como se fosse uma bomba de insulina também, mas que para além da insulina controla outra hormona muito importante produzida pelo pâncreas, que é o glucagon. Portanto, são duas hormonas que se gerem no nosso organismo para autogerem-se para controlar os nossos níveis de açúcar. E hoje em dia já existe o chamado pâncreas artificial, que faz a gestão destas duas hormonas. Então, isto é a ciência sempre a evoluir para criar uma melhor para estar com diabetes. A ciência está sempre a progredir no sentido de melhorar aquilo que se pode oferecer às pessoas para controlar os seus níveis de açúcar e para reduzir drasticamente as complicações de diabetes tipo 1. Temos que pensar que nós temos mais 100 anos de uso de insulina, não é? Não é um tratamento usado assim há tanto tempo. Portanto, desde o início até agora, não é? Temos a falar no início que há 100 anos era uma doença que era uma certidão de óbito, quando era feito o diagnóstico, que condenava a pessoa a complicações graves que eram basicamente inevitáveis, nomeadamente a retinopatia, que levava à cegueira, não é? Era basicamente... as pessoas não podiam fugir dela, e a tratamentos extremamente dolorosos, com injeções de insulina e às vezes com reações graves às primeiras insulinas que se usavam. Tivemos aqui um avanço em 100 anos brutal, não é? Desde a descoberta da insulina até às bombas e ao pâncreas artificial. Foram 100 anos de evolução astronómica. Sim, que continue para trazer melhor para estar as pessoas que têm diabetes. Dizem que a diabetes é uma doença silenciosa. Porquê? Exatamente por aquilo que estávamos a falar, sobretudo a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, como a Susana tem a experiência, não é? Como há uma diminuição relativamente rápida da produção de insulina, que leva à produção dos tais corpos cetónicos, esses corpos cetónicos trazem sintomas, e os níveis muito elevados de açúcar trazem sintomas. É uma doença que rapidamente leva os doentes a procurar cuidados médicos. Na diabetes tipo 2, como estávamos a falar, é uma doença por resistência à insulina, uma doença cardiovascular por resistência à insulina. Os níveis de açúcar não são tão elevados,
e mantêm-se relativamente elevados durante vários anos até que seja feito o diagnóstico. E aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, para além dos níveis de açúcar, que podem, quando estão elevados, podem dar aqueles sintomas da sede, de urinar muito, perda de peso, a doença cardiovascular que se está a instalar durante as fases iniciais da doença não dá qualquer tipo de sintoma. As placas de aterosclerose vão se instalando nas nossas artérias, vão bloqueando lentamente a circulação, e só quando a circulação está limitada a um nível crítico, portanto, quando a circulação está bloqueada a mais de 50% ou de 60%, é que começa a haver algum tipo de sintomas, porque os tecidos não conseguem receber o sangue. E por isso é uma doença silenciosa. Quando ela começa a dar sinal, porque há uma dor na perna, porque há uma dor no peito, porque há aquilo que as pessoas chamam de acidente isquémico transitório, porque o sangue não consegue já circular da forma adequada, já estamos numa fase muito avançada. Já a doença cardiovascular está definitivamente instalada. E daí torna-se mais difícil. muito mais difícil de controlar, porque a partir daí, habitualmente, as complicações surgem em catadupa. Daí que é muito importante se fazer o diagnóstico precoce da diabetes tipo 2. As pessoas, nomeadamente, que têm história familiar, que têm o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, com diabetes tipo 2, sabem que têm um risco mais elevado de virem a ser também diabéticos. Devem apostar no estilo de vida saudável para contrariar a tal resistência à insulina que herdaram e travar ou lentificar o máximo possível a instalação da doença cardiovascular. E devem fazer avaliações regulares com o seu médico assistente, para assim que os níveis de açúcar comecem a subir, poderem começar a fazer medicação para se controlar. Então, isso também tem uma coisa a ver com o pré-diabético, diabetes. O pé diabético? Não, o pé diabético? pré. Pré-diabetes. Sim, a pré-diabetes é exatamente a fase antes de se fazer o diagnóstico da diabetes. Mas não quer dizer que níveis... tu tens diabetes. Ou que venha a ter. Vem a ter. Ou seja, nós chamamos de pré-diabetes quando os níveis de açúcar no sangue estão mais elevados que o normal, mas ainda não atingem os valores que nos permitem diagnosticar a diabetes. Por exemplo, se os níveis de açúcar no sangue em jejum forem acima dos 126 miligramas por decilitro, nós já temos instalado uma diabetes. É o valor a partir do qual nós sabemos que fazer tratamento para controlar os níveis do açúcar é mais vantajoso do que desvantajoso. Com níveis mais abaixo do que 126, nomeadamente acima dos 110 em jejum, nós temos aquilo que chamamos uma intolerância à glicose em jejum. É uma situação de pré-diabetes. É um sinal que nos diz que existe resistência à ação da insulina. Portanto, está na altura de tomar medidas de cuidados de estilo de vida, de controle do peso, para evitar chegar à diabetes. Ok? Portanto, ou seja, estas pessoas, nós sabemos hoje em dia, quando estão na fase de pré-diabetes, que a doença cardiovascular já se está a instalar lentamente. E, portanto, é preciso tomar medidas. Sim, mas desde que consiga ter o controle alimentar, pode ser que nunca venha a necessitar de suplementos. É verdade. Se controlar o estilo de vida, a alimentação e, de alguma forma, contrariar aquela resistência à insulina que tem hereditária, pode perfeitamente controlar os seus níveis de açúcar durante vários anos, sem nunca vir a precisar de fazer medicação para baixar os níveis de açúcar. E, ao mesmo tempo, independentemente dos níveis de açúcar, está a reduzir o seu próprio risco de doença cardiovascular. Tem tudo uma ligação. Faz tudo parte do mesmo pacote. Foi. Eu ainda bocado estamos a falar do pé diabético. Mas o que é isso, o pé diabético? O pé diabético é uma complicação, portanto, é um risco. Ou seja, quando se desenvolve a diabetes,
os órgãos começam a sofrer repercussões, e nomeadamente uma das complicações mais temidas da diabetes é a neuropatia diabética. É uma doença do sistema nervoso periférico, portanto a sensação, as nossas sensações, a sensibilidade do pé altera-se, portanto o pé deixa de sentir dor da mesma maneira e, portanto, torna-se com risco, torna o seu risco mais elevado quando sofremos uma lesão por um sapato apertado, por uma meia, um pequeno traumatismo, uma queimadura de água quente, o pé não sinta a dor. Por outro lado, como falámos há bocado, que a diabetes é uma doença vascular que vai bloqueando a circulação do sangue. E estando as artérias das pernas, dos pés entupidas, a circulação do sangue para o pé vai-se fazendo de uma forma mais deficiente. Ora, fazendo uma ferida, uma pequenina lesão num pé, num dedo, na sola do pé, e se não houver circulação adequada de sangue para se fazer a cicatrização dos tecidos, vai haver uma tendência a formarem-se úlceras, a formarem-se soluções de descontinuidade da pele, muitas vezes debaixo de zonas de hiperkeratose, de calos, não é? Sim. Os calos desenvolvem-se nos sítios onde o pé é sujeito a pressões repetidas. Se nós tivermos a sola do sapato, uma costura de um sapato que provoca uma pressão repetida na pele, a pele vai tender a engrossar para resistir a esse traumatismo repetido. E se a sensibilidade estiver diminuída, nós não vamos sentir a dor desse traumatismo e esse traumatismo vai se repetir. Mas, à medida que o tecido vai ficando mais grosso, o tecido do pé por baixo desse espessamento vai estar sujeito a uma pressão ainda maior, porque está debaixo do calo. Exato. E deixa de conseguir receber a circulação que devia receber por causa da pressão e porque a circulação do sangue está toda comprometida por causa da diabetes. Aí, tendencialmente, estes tecidos tendem a morrer, não é? E forma-se aí, então, uma úlcera de muito difícil cicatrização. Até porque, muitas vezes, como a sensibilidade está diminuída, não dói. Pois. E passa despercebido, muitas vezes depois chega-se a ter que apontar. Exatamente. Também se torna silenciosa. Daí que nós damos sempre as recomendações às pessoas com diabetes para vigiarem os sapatos, usarem sapatos adequados, sacudirem o sapato no final do dia para ver se não existem corpos estranhos lá dentro, usarem meias claras, usarem as meias do avesso, pequenos truques, tratarem as calosidades para reduzir o risco destas complicações. É que tal coisa, parece que a diabetes é associada a muito mais doenças. Se controlar tudo bem, se não... Voltamos àquilo que eu disse no início, não é? Pois. A diabetes não é só açúcar no sangue. A Pois diabetes é. é uma doença complexa, não é? Com várias manifestações e que é heterogéneo, não é igual em toda a gente. Então, por isso é que é necessário também ter um acompanhamento de uma equipa multidisciplinar. Que é, Exatamente por isso, não é? Primeiro estamos a falar de uma doença crónica, não é? É uma doença que é para a vida inteira. Em que há dias bons e há dias maus. E há dias que nos apetece atirar com tudo para trás das costas e esquecer e fazer de conta que não se passa nada. E às vezes até apetece dormir quando o alarme está a pim. Exatamente. E depois porque é uma doença que tem vários tipos de manifestações e que podem envolver todo o nosso corpo, não é? As complicações mais comuns, que já falámos, têm a ver com a retinopatia, portanto, a doença da vista ocular, com a perda de visão, a neuropatia do sistema nervoso, a nefropatia, a doença renal, portanto, tudo o que são territórios de alta vascularização, portanto, muito vascularizados, são os que mais sofrem com os níveis de açúcar muito elevados ao longo dos anos. E, portanto, numa equipa multidisciplinar devem sempre fazer parte os médicos, os enfermeiros, os podologistas que tratam e vigiam os pés, os psicólogos e depois os médicos especializados nos órgãos que são mais afetados com a diabetes, a nefrologia, a oftalmologia,
a cirurgia vascular, a cirurgia geral, para a patologia ulcerosa do pé. Ok. Então é uma equipa que trabalha sempre, não pode estar tudo doente para que não haja complicações hum, mais Exatamente. profundas. Faltou-me aqui falar da nutricionista, também é muito Pois, importante. tá. Tem muita importância e é um elemento fundamental da equipa, não só para a diabetes tipo 2, para o aconselhamento da alimentação que permita, da alimentação saudável, não é? Que permita reduzir a quantidade de calorias e de gorduras, adequada àquilo que são os gostos e as preferências dos doentes, e na diabetes tipo 1, para não fugindo das recomendações da alimentação saudável, não é? Da dieta saudável, ensinar aos doentes de que forma é que eles podem comer de tudo, desde que saibam ajustar as doses de insulina àquilo que estão a comer. Portanto, a É, nutricionista é aqui um elemento fundamental. mas como a doutora Rita diz, um diabético pode comer de tudo. Não é só um O diabetes, peixinho cozido e umas batatas ou batatas, não, que nomeadamente, batatas ainda há sim, de falar. nomeadamente o doente com diabetes tipo 1, não é? Se for magrinho, sobretudo. Tem que ter sempre os cuidados alimentares que toda a gente deve ter, em termos de alimentação saudável e de escolha de alimentos saudáveis. Mas não é por terem uma diabetes que deixam de poder comer o que quer que seja e nas quantidades que queiram em determinada altura. Desde que saibam, que aprendam a contabilizar os hidratos de carbono que têm, que vão comer, para poderem selecionar quanta insulina vão precisar de administrar para que os níveis de açúcar não subam depois daquela refeição. Pois. É como a doutora diz, de vez em quando eu também cometo pecado. Antes, não. Agora estou mais à vontade já ao comer uma pizza, um gelado, como deve ser, já permite-me isso, mas foi um bocadinho complicado até conseguir chegar a esse estado de estar apontado com o diabetes. É preciso também um autoconhecimento e uma aprendizagem, mentalmente também. É como tudo, não é? Há muitos mitos que é preciso vencer, e nem todos os dias são dias de comer açúcar, não é? Mas esta regra é para as pessoas com diabetes tipo 1 e é para todas. As mesmas regras alimentares que são para a população em geral são para as pessoas com diabetes tipo 1. Agora, é preciso desmistificar determinado tipo de coisas para as pessoas também se sentirem confortáveis com as escolhas que fazem, mas que o possam fazer de forma cuidada, mantendo o controle dos seus níveis de açúcar no sangue para reduzirem o risco das complicações. Então, a doutora que falou sempre em ter valores altos da glicemia e valores baixos também é o risco. É um risco grave, importante. Era algo que não era muito valorizado antigamente. Nós chamamos de hipoglicémias. É preciso perceber que todas as nossas células funcionam a açúcar, é a nossa gasolina. E, nomeadamente, as células do nosso cérebro precisam de níveis de açúcar no sangue acima dos 50 miligramas por decilitro para poderem funcionar. Quando estes valores são mais baixos, as células não conseguem ter a energia necessária para desenvolverem as suas funções. E, portanto, as hipoglicémias são sérias e nós sabemos hoje em dia que o risco de doença, até de eventos cardiovasculares, de AVC, de infarto, é mais frequente nas pessoas com hipoglicémias. Pode haver arritmias, as pessoas podem entrar em coma. Sabemos, nomeadamente nas crianças mais pequeninas, se houverem muitas hipoglicémias, o seu desenvolvimento do seu sistema nervoso central também fica comprometido. Daí que uma parte importante da educação das pessoas com diabetes é saberem identificar uma hipoglicemia e corrigi-la como deve ser. Pois. Hoje em dia também com os sistemas de monitorização é mais fácil, não é? Exatamente. Sim. Eu, pelo menos, falo por mim, é muito mais difícil ter conhecimento de
como tem um valor alto do que baixo. Baixo parece que há muito mais sintomas. Por menos para mim, é logo a língua a arder, a picar e fadiga, É. falta O de nosso, força. o nosso corpo está muito bem feito, não é? E antes de nós chegarmos aos níveis dos 50, não é? Que é um nível que já compromete o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso organismo, nomeadamente do nosso cérebro, antes de chegarmos a esses valores, habitualmente com valores de 30 ou 40 miligramas acima disso, o organismo desenvolve aqui uma série de sintomas de alerta, não é? O nosso sistema nervoso autónomo, a nossa adrenalina entra em circulação para avisar que estamos a fazer uma descida dos níveis de açúcar e é preciso tomar alguma atitude. Daí que seja tão sintomático, não é? As pessoas que sentem a transpiração, o tremor, a fome desmesurada, são sintomas de alerta do nosso organismo, a dizer que é preciso fazer alguma coisa, porque senão estamos a entrar na reserva, e se não fizermos alguma coisa quando estamos a entrar na reserva, o carro vai parar. Sim, mal. Muito. Qual é a prevalência da diabetes em Portugal? Ninguém sabe exatamente, mas estima-se que possa atingir até um terço da população adulta, nomeadamente com mais de 75 anos. O que acontece é, como estávamos a falar, há uma percentagem grande de pessoas que não sabe que têm diabetes, não é? Exatamente por ser uma doença silenciosa. Só cerca de 10% da diabetes é que é diabetes tipo 1, mas até a diabetes tipo 1 está a ter um aumento grande do nível de diagnósticos, da incidência está a aumentar também, para além da diabetes tipo 2. Portanto, estamos aqui numa epidemia Eu de cá não diabetes. tinha noção que o valor da diabetes tipo 1 era tão baixo, pensava que era maior. Não, é bastante mais baixa, mas também está a aumentar. A incidência também está a aumentar da diabetes tipo 1. Então, quais são os conselhos finais que a doutora quer deixar para quem tem diabetes ou pré-diabetes? Então, sim, aquela fase. Então vamos lá ver. Para as pessoas com diabetes tipo 1, estas pessoas são habitualmente seguidas nestes centros de tratamento de diabetes tipo 1. E a mensagem que eu posso deixar é de se deixarem acompanhar, de estarem atentas, de se mostrarem disponíveis, de estarem disponíveis para seguir o aconselhamento da equipa, procurarem ajuda nos dias mais difíceis, nomeadamente de ajuda psicológica, porque não é uma doença fácil de gerir no dia a dia, mas se as pessoas estiverem disponíveis e se tiverem a tecnologia ao dispor delas, vão ter uma qualidade de vida francamente melhorada. Relativamente às pessoas com diabetes tipo 2 e às pessoas em risco de vir a ter uma diabetes tipo 2, não descurem a atividade física, os cuidados alimentares, a dieta saudável, para atrasarem o máximo possível ou até virem evitar primeiro o diagnóstico nas pessoas em risco e nas pessoas com diabetes tipo 2, todas as complicações cardiovasculares que são altamente limitadoras da qualidade de vida quando acontecem. Ai, não quero ocupar mais o seu tempo, quero agradecer imenso por estar disponibilizar este bocadinho para falar comigo sobre a diabetes, ainda por cima estando de férias. Muito obrigada, doutora Rita. Um beijinho, Susana. Eu Beijinho. também, é uma doente também muito especial. Um beijinho. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau. E assim foi mais uma conversa do podcast da Taxia Cor. Espero que tenham gostado deste episódio especial, onde a doutora Rita Cardoso disponibilizou
para o seu tempo para falar um pouco sobre a diabetes. Se tiver alguma sugestão para um próximo convidado ou tema para o podcast, entre em contato comigo. Pode ser pelas redes sociais, que é Desafios Minha Vida, tudo junto, ou então por mail, que terei todo o gosto em receber as vossas sugestões e comentários para susana.desafiosminhavida@gmail.com. Obrigado mais uma vez por estarem a acompanhar este projeto. Não se esqueça de ativar as notificações para saber quando sai o próximo episódio. Obrigada. Até a próxima. Fiquem bem. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.